Marvel Especial 5, Surfista Prateado, é um mini TPzinho que a Abril publicou aqui em outubro de 1988. Tem as primeiras histórias do surfista, não o número 1, mas por volta do número 3, 4, 5, 6, alguma coisa assim. Depois eu vi que essas revistas americanas eles tinham 40 páginas nos primeiros números. Então aqui eles fizeram um apanhado de alguma dessas histórias iniciais, né? E isso já tinha sido publicado em alguns também dos primeiros números de Heróis da TV. E vendo pelo guia de quadrinhos, né? Que sempre é legal ver onde saiu as coisas. Tinha assim várias revistas antes da Abril que tinham publicado o Surfista, né? Eu acho que até os anos 80 ele era mais popular ainda do que é hoje, assim, né? Tinha essa vibe meio zen dele, assim, combinava com essa época, nos 60, 70, até alguma coisa de 80. Depois os 90 já se conecta um pouco, assim. Então, assim, e aqui no Brasil, depois, eu acho que republicou uma vez alguma dessas histórias pela Panini, em 2008, tinha uma coisa da Salvat também, em 2016, mas já faz um tempo que não sai, né? Então é uma revistinha legal de ter, porque pode estar mais difícil de encontrar esse material, né? E aí, assim, outra coisa que eu acho curioso dessa época, eu não sei se é impressão minha, mas parece que aqui em 88 esse papel estava um pouquinho diferente do papel jornal que saía depois nos formatinhos. Ele parece um pouquinho mais fino e um pouquinho de absorver menos a tinta. Então, assim, eu vejo as cores um pouco mais saltadas aqui, mas pode ser impressão minha. Um dia eu tenho que pegar os formatinhos ano a ano e ver se tem, assim, realmente alguma diferença mais forte de papel. E as histórias que é do John Buscema desenhando, que Stan Lee escrevendo, né? Então deve ser bem naquele estilo método Marvel lá, que o Stan Lee dava as linhas gerais da história, o desenhista se virava e depois o Stan Lee voltava para completar com diálogos e tal. Então vai ter bastante cena de ação, poucos quadros, até uma revista assim um pouco tem menos quadros do que normalmente teria, né, em revistas da época, assim. Então fica bem enfatizado assim o desenhista e ainda mais com o traço assim elegante e tal do John Buscema. E essas histórias assim, elas são mais simplistas, é tipo sempre o surfista lamentando que ele está aqui preso na terra, com saudades lá da amada, e ele queria estar navegando pelo cosmos, e ele tenta aqui interagir com os humanos, e sempre é mal entendido. Nessa primeira história aqui, ele descobre uma nave camuflada que a princípio queria só pesquisar a Terra, mas depois ele vê que na verdade os caras querem conquistar mesmo. E aí ele tem que combater essa nave enquanto todo mundo pensa que ele está destruindo a cidade, porque os alienígenas estão camuflados. Então, de novo, assim, ele fica sendo condenado pelas pessoas que ele quer defender e tal. Tem essa mina aqui que ele encontrou na nave, depois ele protege no casulo, porque ela tinha sido ferida e tal. E outra coisa que é engraçada dessas histórias iniciais é que parece um pouco Caverna do Dragão, no sentido assim de ele tá quase sempre conseguindo um jeito de ir para casa, de romper a barreira do Galactus, e no fim ele dá alguma coisa errada assim e volta, né? Aqui, por exemplo, nessa história, ele tinha, quando ele finalmente derrota lá o monstrão que a nave solta, coisas assim, e aí os alienígenas desistem, vão embora e falam, pô, eu vou aproveitar o escudo dessa nave para passar junto e romper a barreira, né? Só daí ele lembra que ele deixou lá aquela moça presa no casulo e falou, não posso abandonar ela, daí ele desiste disso e volta lá para salvar a moça, e o pessoal da Terra ainda também condenando o cara e tal. Essa segunda história ele começa roubando lá um equipamento do Quarteto Fantástico, acho que eles ainda não eram amiguinhos na época e tal, para tentar usar alguma invenção do Reed Richards para romper a barreira. E também não vai dar certo, ele explode lá, ele desaba na casa de um cientista. Então, assim, como as histórias são mais simplistas, tipo, não tem muito... Porra, que coincidência, né? Ele caiu lá numa casa de cientista, mas enfim, a história move mais rápido e tal. E aí ele começa primeiro ele pensa em roubar dinheiro, fala, não posso fazer isso, ele vai numa casa de jogo para conseguir dinheiro para esse cientista desenvolver os equipamentos e tal.
Só que, de novo, assim, quando ele ia usar esses equipamentos, aparece esse vilão aqui que eu estranho, e ele ameaça. Ele já tinha enfrentado, acho que X-Men antes e tal, e aqui ele ameaça destruir a Terra, porque acho que a Terra só tem gente ruim mesmo e tal. E ele fala: porra, agora não posso mais sair antes de evitar que esse cara mate todo mundo aqui na Terra e tal. Então, assim, ele. Aí aquele amigo dele, cientista, consegue encontrar a bomba que esse vilão estava usando para usar para destruir toda a Terra. Só que a bomba tinha uma armadilha, ele desarma, mas realmente morre no processo, tal. Daí o surfista ele perde o último amigo dele aqui na Terra, o único amigo. Mas no fim é legal que ele vê onde está enterrado, né? O pessoal achou que era um corpo indigente, não sei o que. Ele usa os poderes cósmicos dele para criar uma chama imortal que fica para simbolizar o sacrifício do cara e tal. Aí a última história da sessão, eu acho que é a mais legal, assim, mais com cara de ficção científica, onde ele tá de novo lá tentando achar um jeito de se lamentando muito lá para vencer a barreira e tal. Daí fala: bom, já tive uma ideia, eu vou ficar avançando aqui além da velocidade da luz, e eu vou avançar para o futuro, séculos para o futuro tal, e quem sabe lá já não tenha mais essa barreira. E dá certo, realmente a barreira não existe, só que ele descobre a Terra inteira destruída. Aí ele fala: pô, os humanos se destruíram, não sei o quê. Daí ele vai para Zenlá e também descobre tudo destruído lá. E no fim ele vai descobrir que teve um ser super poderoso que acabou sendo um filho de um outro cientista que se acidentou lá com umas partículas tal, e virou assim um vilão que acabou destruindo todas as civilizações de toda a galáxia, né, não sei o que e tal. Então, assim, ele basicamente não consegue derrotar esse cara, mas fala: pô, eu vou dar um jeito de salvar todo mundo, e ele reverte. Ele fala: vou de novo viajar além da velocidade da luz, só que no sentido ao contrário. Tipo assim, não precisa fazer muita sentido de ciência tal, é só pra, enfim, vai pra frente a história tal. E aí ele volta no tempo e evita aquele acidente que vai fazer o cientista ter esse filho que vira esse monstro tal. Só que também, para conseguir evitar isso, de novo ele volta lá para onde estava preso tal. Tem uma coisa aqui que não faz muito sentido, que esse acidente aqui não acontece na Terra, tipo, algum outro planeta aqui, só que explode, ele volta, só que volta preso na Terra, assim. Enfim, acontece tal. É mais assim, realmente histórias mais que não se preocupa tanto com esses detalhes técnicos e tal, é só para ser divertido. Então, assim, eu gostei bastante dessa edição. Engraçado que quem comprou essa edição colocou exatamente aqui, isso aqui deve ser a data que a pessoa comprou na banca. Acho muito legal quando você pega esses formatinhos de sebo e tem esse nome da pessoa, ou inicial, ou alguma coisa que a pessoa acrescenta, assim, fica legal com mais história pro formatinho. Então, uma edição que eu acho bem bacana mesmo.